Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje nós vamos falar de grana. Eu tô aqui com o Rafael Farias, que é empreendedor. Ele é assessor de investimentos, ele fundou a Monte Bravo no Rio de Janeiro, uma filial do maior escritório de investimentos que tem no Brasil. Vamos ver se é isso mesmo? Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, Marcelão. Obrigado. É isso mesmo? É isso. Acertei? Aí. É isso aí. História empreendedora no mercado de investimentos começou há quase 5 anos atrás. Eu comecei no mercado de investimentos pelo seguro há quase 10. E há 5 anos atrás eu olhei um pouco esse mercado que estava bastante em ascensão. Olhei e falei, cara, eu tomei a decisão de fazer um shift de seguro para investimento e fundei uma filial no Rio de Janeiro há quase 5 anos atrás da Monte Bravo. Cara, e vocês pegaram um time muito bom, né? Porque esse mercado deu uma explodida. Exato. Abriram um monte de escritórios similares. Vocês, se tornaram o maior do Brasil. Mas os outros bancos também correram atrás do prejuízo, né? A XP deu um lastro absurdo pro mercado. Então vocês acertaram muito bem no timing, né? Com certeza. Em 2017 eu estava recebendo um prêmio no seguro nos Estados Unidos. E foi muito curioso, né? Porque a pessoa que sentou na minha frente me contou sobre o negócio B2B da XP. Eu acho que essa foi a grande disrupção que a XP fez. As pessoas olham e veem a XP como um mercado de investimentos, o que de fato ela é. Um supermercado de investimentos. Só que para mim a grande disrupção do mercado financeiro, a grande disrupção que a XP promoveu foi a distribuição, né? A XP, 70% do que ela tem hoje de AUC, né, que é patrimônio em gestão, 70% disso vem do B2B. E essa para mim foi a grande disrupção. Há 15, 16, 17 anos atrás, ela toma a decisão de converter boa parte dos escritórios que ela tinha no Brasil em escritórios de donos, né? É até o teu livro ali, né? Dono. Isso então, aí. O B2B para mim foi a grande disrupção. E aí, 17, eu ouvi um pouco essa história. A pessoa estava na minha frente, me contou um pouco sobre isso. Eu falei, cara, eu acho que existe uma grande oportunidade aí da gente se equiparar ou pelo menos se direcionar ao que aconteceu na década de 80, década de 90 nos Estados Unidos, que foi um movimento chamado Wake Up America. Foi uma desopilação aí do mercado bancário de investimento. Cara, hoje a quantidade de escritórios que tem no mercado, cara, é gigantesca, né? Vocês sempre fizeram um trabalho muito personalizado, né? O que traz, acho que, medo em quem quer investir, né? De ter conhecimento, é um ambiente ainda muito complexo e que assusta um pouco para essas pessoas, né? O que vocês fizeram que tornaram vocês diferente do restante do mercado e fizeram vocês chegar onde vocês chegaram? Sem dúvida. Eu acho que o mercado de investimento no Brasil, ele tem uma mística muito forte, até porque quem tocava apenas eram pouquíssimos players, né? O número de assessores de investimento nos últimos 4, 5 anos explodiu, sim, explodiu absurdo. Junto com o mercado de investidores também, que saiu de 500, 600 mil CPFs na bolsa para mais de 4, 5 milhões de CPFs, né? Quando você tem uma profissão ressurgindo, porque essa profissão já existe há muitos e muitos anos, quando você vê uma profissão ressurgindo, você passa a criar uma demanda, né? Você passa a criar uma demanda, você passa a atender uma demanda que estava reprimida há muito tempo, né? E a XP fez isso muito bem com a educação. Ela criou a necessidade nos clientes, né? E quando você olha uma profissão que faz apenas isso, diferente do que o banco faz, o gerente do banco ali, ele tem várias atribuições, né? Eu, quando estava no seguro, eu trabalhava dentro de uma agência bancária. Não era bancário, mas trabalhava dentro de uma agência bancária. Eu via o dia a dia do gerente. Ele tem vários chapéus que ele tem que ficar tirando e colocando o tempo inteiro. Quando a gente olha o mercado de investimento, o mercado de assessor de investimento, você tem apenas uma atribuição, né? Que é se profissionalizar. Eu falo que o profissionalismo é a grande commodity dessa profissão, né? Você tem que ser muito profissional, você tem que ter um mindset muito correto e sem dúvida nenhuma, buscar conhecimento. E foi isso que eu vi nos últimos anos acontecer no Brasil, né? São profissionais cada vez mais capazes, são profissionais que buscam cada vez mais conhecimento, e isso reverbera em crescimento de clientes, reverbera em crescimento de patrimônio sob gestão dentro dessa classe. Vocês passaram por uma transação recentemente, né, na Monte Bravo. O que aconteceu
né? Conta pra gente o que ocorreu e o que você tá vendo de tendência nesse mercado, né? Porque se o mercado já começa a ser comprador, alguma coisa tá acontecendo, né? Recentemente eu saio da Monte Bravo, né? E uma história, uma jornada, uma história que realmente foi incrível. E o último, talvez um dos últimos acontecimentos, de fato, foi essa transação. Eu acredito que é uma consolidação do mercado, né? Eu acredito que é, de fato, o mercado, né, enxergar que as assessorias de investimentos são os detentores do cliente, né? Eu acho que a regulação desse mercado é uma regulação muito retrógrada ainda, né? E o que criou uma necessidade de crescer o número da camisa, né? Eu usava muito essa analogia, né? A camisa ficou apertada, né? Então existem algumas transações que aconteceram no mercado, acho que um pouco mais de 10, salvo engano. Nossa, bastante. Que foi de assessorias de investimentos se tornarem corretoras, né? E estão nesse trâmite para acontecer. O que exatamente significa ser uma corretora? É aumentar muito o escopo. Você começa a aumentar muito o escopo de atuação com o cliente. Existem vários motivos para assessorias quererem ser corretoras e tem vários motivos também para assessorias não quererem. E talvez um dos grandes pilares, na minha opinião, é de fato uma regulação retrógrada. Uhum. Você, por exemplo, se a gente analisar os números, Brasil e Estados Unidos, nos Estados Unidos existem mais de 250 mil financial advisors. No Brasil existem quase que 20 mil. Uau! Só que desses 20 mil, em atuação, eu não consigo ter exatidão nesse número, mas eu acredito muito que não chega a 10 mil. Por qual motivo? E aí só linkando na regulação retrógrada, né? No Brasil, para você trabalhar dentro de uma empresa de assessoria, você tem que ter a certificação. Por exemplo, eu já não atuava no front há 3 anos, 4 anos. Mas dentro da estatística, eu era um assessor de investimento. Uhum. Né? Então, assim, você acaba ficando muito amarrado. E numa corretora você fica um pouco mais soft. Tem várias outras coisas que são mais pesadas, mas você passa a ser regulado de uma forma diferente e em muitos caminhos é mais soft. São aqueles CPAs da vida, CPA, esse isso tipo são de... certificações, né? CFPs, os CFAs, né? Isso são certificações do mercado financeiro, cada uma tem a sua atribuição. Isso é até um número muito interessante, né? Eu estava até vendo isso esses dias. O número de CFAs no mundo são 1.600. Nos Estados Unidos, 1.600 no mundo? CFAs no mundo. E nos Estados Unidos, salvo engano, tem 1.500 e alguma coisa. Ou seja, tá tudo lá. Tá tudo lá. Né? O CFP, que é uma certificação que existe também nos Estados Unidos, apesar de ter nuances diferentes. Por exemplo, CFP você tem que tirar em cada estado, por regulação, tem algumas diferenças. Salvo engano, o número nos Estados Unidos tem mais de 70 mil, né? E no Brasil, um pouco mais de 9 mil. O que você acha? Você comentou um pouco dessa burocratização de você precisar ter esse conhecimento, essa licença. O que você acha que são os principais problemas da nossa regulação ser mais retrógrada? A XP ela pegou um caminho no mercado de assessoria que ninguém queria tomar, né? Que tinha muitos riscos trabalhistas e etc. Né? E ela pegou um viés muito desenvolvendo o B2B dela, né? E conseguiu desenvolver relançar uma profissão. Só que essa regulação parou no tempo, ela não mudou. Falar que não mudou talvez seja um pouco de exagero, ela foi mudando pequenas coisas, mas não teve uma grande modificação. Não foi brusca a mudança, foi não. Por exemplo, sutil. Um escritório de agente autônomo ele não pode receber aporte de terceiros. Não pode receber investimentos de terceiros. Você não pode chegar lá e investir. Cara, eu quero comprar o teu escritório. Pô, quero comprar um stake do teu escritório. Não pode existir isso. Que loucura. Pessoas para trabalharem numa PJ, né, dentro de um escritório de assessoria, precisa ser AI, precisa ter uma certificação. E aí você pega escritórios gigantes que tem 5, 6, 7, 10 funcionários CLT.
né? Tem que estar dentro do contrato social. Aí você pega escritórios crescendo cada vez mais. Você imagina uma tributação em lucro real. Como é que você equaliza essa conta? Você não consegue, você não tem funcionário. O maior gasto, que é folha, você não tem folha. Total. Então, existe muito caminho para mudanças, né? E eu acho que é até legal pegar um pouco esse gancho e falar um pouco das modificações e o que o mercado brasileiro vai viver. Isso tudo está acontecendo, né? Transações, mercado crescendo pra caramba, XP abrindo capital, números assim, bilionários. Isso tudo está acontecendo mesmo com uma regulação retrógrada. Mesmo com 10 vezes menos assessores financeiros do que os Estados Unidos. Claro, o mercado americano é muito maior. Mas, na minha opinião, a gente tem uma oportunidade de abrir o Wall Street Journal de 2000, 2002, 2005, ler o que aconteceu lá e ver o que vai acontecer aqui nos próximos anos. É um mercado em ascensão, é um mercado que não tem como mais encolher. O mercado bancário está aprendendo a fazer, o que é ótimo. É incrível para o cliente, porque quanto mais concorrentes a gente tiver, melhor para o cliente, mais competitivo a gente vai ser, mais profissional o mercado vai precisar ser, né? E menos bagunçado ele vai ser. O cenário anterior, a gente tinha um investimento que era feito pelo gerente de banco, você falou, né? Eu ia lá na minha agência e tal, e o gerente de banco vende do Pix lá, sei lá qual que era capitalização. O PIC, né? Era PIC. Até, seguro, investimento. Pô, não é possível que o cara conhece tão bem de todos os assuntos. Deu no que deu, né? Ele vendia, batia as metas dele, mas incomparável quando você olha para um segmento onde você é 100% especialista em investimento, né? Sem dúvida. Então não dá para comparar. E ao mesmo tempo a gente está vendo que com o surgimento de Nubanks da vida, não precisa mais ter agência, né? Esse negócio está mudando radicalmente. Mas quando você olha o cenário Estados Unidos e Brasil, a diferença ainda é brutal e não é possível que a gente não vai buscar e se aproximar pelo menos da média, né? Tudo bem, eles têm maior população lá, mas proporcionalmente a gente ainda é muito pequeno. E recentemente eu ouvi um dado, não sei se é verdade, também não sei se você sabe, que parece que mais pessoas experimentaram criptomoedas do que CPFs na bolsa. Me conta o que você acha disso, por que você acha que acontece isso e o que você está vendo de futuro para esse mercado? O brasileiro, ele acaba sendo muito especulativo, né? E acaba tendo um efeito manada muito forte, na minha opinião. É até legal o mundo de cripto, né? A gente teve uma queda muito abrupta, né? Mas que Verdade. Essa queda muito abrupta, ela correspondeu a 20% do flow. 80% do que tinha comprado em cripto não se movimentou. Simplesmente não se movimentou. A galera tá comprando. Foi 20% ali que era realmente o fluxo. Sim, a gente viveu, né, talvez no penúltimo ou antepenúltimo grande boom de Bitcoin, a gente viveu uma entrada, uma enxurrada de CPFs entrando em cripto absurda. Mas eu acho que a resposta para isso tudo ainda é desinformação, né? A gente tem empresas hoje que elas não investem em educação, né? Eu acho que foi o grande acerto na XP nos seus primórdios. Ela investiu em educação, né? Se a gente lê o livro, se a gente conversa com as pessoas que estavam lá, talvez não foi intuitivo aquilo, foi até uma questão de sobrevivência, mas que foi um grande acerto, investiu em educação. Acho que só um ponto que você falou sobre agências, né? Eu acho que quando a XP ela inaugura o B2B dela, e de novo, já falei que eu acho que esse foi um dos grandes acertos da XP na virada de chave dela, de crescimento, o que ela fez foi aumentar o ponto de contato, né? No mundo de investimento, eu não acredito numa digitalização muito forte. Claro, você tem um ambiente de aplicativo super interativo e a XP acertou muito na tecnologia. O BTG está vindo super forte nisso também. O Itaú, poxa, tem um aplicativo super, super interativo. E aí, óbvio, se a gente for olhar as fintechs, todas elas também. Mas eu acredito muito no olho a olho, né? E a questão do B2B lá atrás, há 15, 16, 17 anos atrás, não sei exatamente, ela foi porque o banco ela tinha o canal de distribuição dela, que justamente eram as agências. Se a gente pegar o maior escritório de agente autônomo dos Estados Unidos, tem mais de 1,5 milhão de clientes. E tem mais de 150 escritórios espalhados nos Estados Unidos. Por quê? Porque o mercado de investimentos ele é olho a olho.
Não tem como. Ele precisa desse contato, na minha opinião. Por isso que eu acredito, talvez eu não acredite que vai haver muito mais escritórios. Talvez haja, mas assim como nos Estados Unidos, vai ter uma consolidação e vai ter uma concentração muito forte em poucos. É normal que isso aconteça. Mas eu acredito sim que os próprios escritórios que já existem vão expandir pelo Brasil. Se a gente pega o mapa de escritórios no Brasil, está muito concentrado por, óbvio, região sul e sudeste. Cara, mas o norte e nordeste tem uma oportunidade gigante, principalmente com o agronegócio, né? 20 e poucos por cento, corresponde a 20 e poucos por cento do PIB. Então eu acredito muito nesse desenvolvimento do mercado e nesse aumento do ponto de contato com o cliente. É um pouco da minha aposta para os próximos anos. Eu acho que toda vez que você tem um produto que te permite ter margem para você poder fazer a venda ao vivo, cara, não tem aplicativo que se compare com o relacionamento humano, é impossível, né? Exato. Até porque o tipo de profissional que vocês trazem é um profissional que ele é tão habilidoso em criar relacionamento, em entender as necessidades do cliente, vir com uma proposta personalizada, dificilmente um aplicativo vai conseguir engajar nesse ponto, né? Cara, eu tô contigo hoje. Hoje eu vivo um business que ele é metade escalável e metade não escalável. E tudo bem não ser escalável, né? E tudo bem, cara. Assim, os investidores assustam um pouco, mas você fala assim, cara, saúde. Você já pensou saúde, minha querida? Como é que você vai fazer para ir no hospital digitalmente? Como é que você vai fazer um exame digitalmente? Não tem. Você vai ter que ir lá e vai ter que fazer o exame. Você vai ter que ir lá, vai ter que se internar no hospital. Saúde sempre vai ter um pedaço não escalável que vai ser o offline, que vai ser ao vivo. E aí, meu amigo, você vai ter que se diferenciar como? Com o que dá para se diferenciar, né? Não é criando um aplicativo que você vai se diferenciar. Então, eu sempre, você participou da imersão do G4, você sabe, eu sempre falo, cara, é overrated demais querer ter aplicativo e digital. Cara, calma. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é investimento? Cara, foca em investimento. E o que transformou isso foi gente, né? Foi gente. Não foi tecnologia. Porque você olha hoje o mercado, legal, tem aplicativo, funciona, etc. Mas, cara, as pessoas que fazem toda a diferença, né? Se confia na pessoa, né? Sem dúvida. E eu acho que o pilar para esse crescimento, ele passa por educação. E educação como no marketplace dos dois lados, tanto do lado do cliente, tanto do lado do comprador, quanto do lado do vendedor, né? Eu dei os dados aqui, né? São mais de 250 financial advisors nos Estados Unidos, são quase 20 mil aqui. Quem vai formar esses próximos profissionais? Né? Quem vai formar essa base que vai chegar muito forte? Né? Talvez a maior empresa de assessoria de investimento ela não nasceu ainda no Brasil. Se a gente está falando que tem um crescimento abrupto, beleza, talvez a gente não chegue nos Estados Unidos, 200 e poucos mil, mas será que não tem espaço para crescer pelo menos 5 vezes? Eu acredito que tem muito espaço para isso. E pelo mesmo lado, e o lado do comprador, o lado do cliente, né? Uma criação de patrimônio cada vez mais jovem, né? Uma cultura cada vez mais ligada a questões financeiras, né? Uma economia, né? Eu sempre falo, Brasil não é para isso e tudo mais, juros altos, mas assim, a gente tem que pensar que a gente tem uma democracia extremamente jovem, a gente tem que pensar que a gente tem uma economia extremamente jovem, a gente está comemorando 200 anos de independência, né? Então assim, as coisas elas estão acontecendo no Brasil, uma estabilidade econômica que a gente nunca viveu, cada vez mais longa, óbvio, que com muitos intempéries aí, com muitas crises, mas a gente precisa educar esse cliente, né, a sair da faculdade com uma estrutura interessante de conhecimento financeiro, a entender que cada macaco no seu galho, né, você tem um gerente do banco que faz certos produtos, você tem uma empresa que faz outros produtos. Por exemplo, você entra em sites americanos, número 1 e número 2 é retirement, é aposentadoria, seguros muito forte, depois um asset allocation. O cara ele tá preocupado como é que vai ser a aposentadoria dele. O cara tá preocupado com o seguro de vida dele, seguro. E aí é um pouco da minha veia, porque eu venho de seguro. Seguro, apesar de ser um mercado extremamente maduro no Brasil, extremamente antigo, e que se assemelha muito com o mercado de investimento, na minha opinião, até que
tá bem misturado, né? No Brasil isso é bem misturado, seguro e banco, seguro e financeiro, ele acaba sendo misturado. Nos Estados Unidos não, né? Você não pode, banco não pode ter seguradora, é um mercado bem segregado. O número de seguro de vida no Brasil, ele é irrisório. As pessoas, elas simplesmente não se preocupam, né? Então, acho que tem um espaço de educação, Marcelo, muito, muito forte dentro do Brasil, para realmente educar. E acho que o que você faz aqui é super interessante, trazendo assuntos para disseminar eles, né? E eu acho que é um papel importantíssimo que você está fazendo aqui. Eu vejo que os influenciadores que surfam essa onda, tipo Thiago Negro, Bruno Perini e tantos outros que já entraram aí nesse mercado, agora tem uma geração de jovens, né? Os jovens investidores. Outro dia eu vi um menino, não me lembro o nome dele, mas era praticamente uma criança, assim, né? E eu acho muito legal, porque tem seu papel de influenciar pessoas daquela geração. Se ele é jovem, se ele tá acertando ou não, se ele tá fazendo certo ou não, não importa. O que importa é que ele influencia uma camada dessa geração que vai ser o próximo nível, né? O que você tá falando aqui, esse crescimento vai ter que vir de algum lugar, né? E me parece que essa questão de influenciador sempre fez muito sentido, porque a própria XP tinha relação lá com o Thiago Negro, não sei se tem ainda, mas parece ser um pilar ainda importante de aparecer, de podcast, de redes sociais, etc. Com certeza, né? Com certeza. A XP fez isso muito bem. Eu ouvi isso do Alfredo uma vez. Onde você olhava, você estava vendo de alguma forma a marca da XP, né? Um influenciador que se comunica com um determinado público, ou se você não é esse público, você tinha um outro que estava se comunicando. Então ela foi criando um ambiente em que você estava sendo impactado com o mercado de investimentos o tempo inteiro, né? Eu acho que isso faz um papel, assim, tem um papel importantíssimo no mercado. Eu ainda acho que pro lado do vendedor, pro lado do assessor de investimento, a gente ainda está um pouco aquém, na minha opinião. Eu acho que existem poucas pessoas falando sobre assessoria sobre o assessor de investimento, por assim dizer. E você vê muitos jovens saindo de faculdade de administração, economia e engenharia e querendo se tornar assessores, querendo se tornar personal banker, querendo entrar em empresas de investimento, né? Só que na faculdade a gente sabe que o cara não aprende a fazer isso, né? Você falou um negócio super interessante, né, sobre habilidade de relacionamento, né? Eu acredito que são dois pilares muito simples, né? Você tem que ter um conhecimento técnico muito forte, por óbvio, mas criou-se uma necessidade de conhecimento relacional muito forte, né? Existe um livro, isso é até curioso, né? Não tem uma literatura brasileira sobre isso. É uma literatura lá de fora, americana, que é do Dave Millen, que se chama The $1 Million Financial Advisor. Que ele pauta quase que 100% o seu livro em habilidades relacionais, né? Habilidades de relacionamento que o assessor precisa ter, habilidades emocionais que o assessor precisa ter para controlar as emoções do próprio cliente, né? Eu estava sentado na cadeira de assessoria de investimento, talvez numa das piores crises que a gente viveu, a nossa geração viveu, que foi Covid-19, né? E eu saí dessa crise, né? Saí do turbilhão dessa crise, talvez com vários ensinamentos, mas o principal deles foi o controle emocional, meu primeiro, mas em segundo lugar do cliente, né? E o assessor de investimento, ele precisa ter esse papel, porque no fim do dia somos nós que estávamos sentados ali de frente para a tela e acompanhando o mercado. Eu imagino que deva ser bem complicado, porque você está acessando a coisa mais importante que o cliente tem, que é o patrimônio dele, né? Então, cara, você tem que confiar numa pessoa para falar assim, não, beleza, eu confio que isso daqui vai dar certo. E o mercado funciona em ondas, né? E a gente está num momento de retração, né? Já estamos recuperando, mas assusta, né? Assusta. E em alguns momentos você tem que falar assim, cara, agora o melhor a fazer é ter calma e ficar parado, não se mexe, né? É isso aí, sentar na mão, que a gente fala. Senta na mão, né? Depois da expansão sempre vem recessão, depois da recessão sempre vem expansão. É o que você falou, o mercado ele atua em ondas. E o assessor ele precisa ter noção disso, né? E aí de novo vem a educação, né? De novo vem a evangelização do cliente para ele entender esses movimentos. De novo, o Brasil ele é muito jovem nisso, né? Então é como um adolescente. Tem alguns lampantes, rompantes, né? Existem
coisas que talvez você não explique. A política em si acaba influenciando muito na economia e na minha opinião, é por isso que o mercado de assessoria de investimento vai crescer tanto. Né? Porque é de fato um cara que está ali realmente empenhado no patrimônio e tocando, né? Sendo o cara que está no controle daquilo ali. Você falou de preocupação com a aposentadoria e com o produto de você investir no seu futuro para quando você for parar de trabalhar em algum momento. No Brasil, a gente tem produtos PGBL, VGBL, etc., mas me parece que as pessoas não valorizam tanto isso, porque parece que existem oportunidades de ganhar dinheiro com outros produtos, com outra composição, etc. Me parece que a gente está bem atrás dos Estados Unidos, né? E lá me parece que a gente tem legislação que obriga o empregado ter um pacote, o 401k, se eu não me engano. É isso aí. Que é isso. Você pode falar um pouco sobre isso? Cara, eu acho que eu vejo alguns produtos que foram criminalizados no Brasil, produtos financeiros. E aí aqui, sem querer apontar dedos, né, mas produtos que foram usados para que ser uma grande fonte de receita. Tava falando isso hoje de manhã, inclusive. Hoje mais cedo, né? De manhã a gente tá ainda. Ainda tá. Mas quando eu entrei no seguro, as taxas cobradas em previdência eram assim absurdas. Né? Hoje, se você falar com uma pessoa que nunca investiu em previdência, falar sobre taxa de carregamento, que era uma taxa que simplesmente você colocava o dinheiro e você sofria um custo ali, só o fato de você colocar. Hoje essa pessoa não sabe o que é isso. É uma coisa que entrou em desuso. Quando eu entrei no mercado era uma coisa extremamente usual. Então existem alguns produtos que, pelo jeito que foram tocados, eles acabaram sendo criminalizados, né? Marginalizados no Brasil. Eu acho que a Previdência é uma delas. Tem vários outros. Seguro, consórcio, né? No Brasil acabou sendo usado de uma forma que ficou uma estigma de que é para ganhar dinheiro, né? E existe um produto até que tá super na moda falar que é o COI, né? Que é o Certificado de Operação Estruturada. Cara, se você olhar o Certificado de Operação Estruturada, o que significa isso? Nada. Significa uma operação estruturada. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Tem coisa boa nisso? Sim. Tem coisa ruim? Com certeza. E a Previdência, na minha opinião, ele foi um pouco disso. Os bancos, por terem as seguradoras debaixo do seu guarda-chuva, acabaram operando isso de uma forma abrupta, né? Não olhando muito para a rentabilidade, não olhando muito para a administração desses fundos, cobrando taxas muito abusivas. E quando o mercado abre, o cliente fica um pouco mais esperto. Fala, opa, peraí, tá me cobrando caro nisso aqui, não tá tendo uma boa rentabilidade. Só que eu vejo uma inversão dessa balança muito forte. Hoje eu vejo grandes casas de investimentos, né, grandes assets hoje, todas elas com produtos de previdência. Né? Hoje eu vejo muitos assessores de investimento, né, falando para o seu cliente talvez não fazer um aporte único numa previdência, mas fazer ali, né, aportes mensais, né, periódicos dentro de uma previdência, colocando ela numa tributação regressiva, que é de fato olhando para o longo prazo, né, de fato buscando, né, uma redução tributária, né, depois de certos anos. Né? Eu vejo hoje grandes fortunas, e aí olhando sucessão, grandes fortunas estruturando seus patrimônios em fundos exclusivos de previdência, né, que você tem benefício tributário quase que 2 vezes. Né? Você vai diferir imposto de renda ao longo do tempo e depois de 10 anos você ainda está numa alíquota menor, você economiza 5% ali de tributo caso haja o saque. Então assim, eu vejo a previdência entrando no discurso, né, tanto do cliente quanto do assessor para pensar em longo prazo. Né? A Previdência é um ótimo caminho, é um ótimo produto, né? Um ótimo veículo para redução de imposto, aposentadoria, sucessão patrimonial, blindagem, né? Uma pseudo-blindagem, por assim dizer, do seu patrimônio. O próprio seguro de vida eu tenho visto muita gente usar para sucessão patrimonial, porque tem uma parte que tem isenção de impostos e tal. É engraçado isso, porque você pega um produto que o propósito dele é segurar sua vida, mas ele te dá alguns efeitos colaterais positivos, como, por exemplo, benefício em sucessão patrimonial. É interessante isso, porque o chamariz ele não se torna o que deveria ser, né? O chamariz ele acaba sendo uma composição de outros fatores, né?
Aqui tentando não ser muito técnico, mas eu acho que é uma explicação super interessante, né? Eu gosto de dizer que no Brasil é muito barato morrer, né? E é mesmo, né? Você pega nos Estados Unidos, tem alguns lugares que 50% do patrimônio fica pro governo. No Brasil, em São Paulo, especificamente, você paga 6% de imposto. Obviamente não é somente 6%. 6% sobre o quê? Sobre o patrimônio. Sobre o seu patrimônio completo. Dinheiro. Imobilizado também. Patrimônio líquido e ilíquido. Certo. Tudo que você tem de patrimônio, para você suceder esse patrimônio, é um imposto chamado ITCMD. O que está declarado lá, você vai ter que pagar 6%. Imposto de transmissão causa mortes e doação. Ou doação. Em São Paulo, cada estado tem a sua alíquota. Né? Em São Paulo, 6%. Você tem custo de advogados, você tem custo de cartório. Vamos arredondar essa conta para 18% a 20%. Tá? E aí vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma pessoa vai suceder um patrimônio, ela falece, ela vem a faltar e ela vai suceder esse patrimônio. Nessa sucessão, o herdeiro ele precisa dispor desses 18% a 20% sobre o patrimônio. Rafael, mas e se ele não tiver esse dinheiro? Ele não sucede. Tá ferrado. E aí o seguro de vida, ele tem um pouco essa responsabilidade. E aí o que eu vejo de transformação no mercado é, de fato, o profissional olhar para o Marcelo e falar assim, Marcelo, o teu patrimônio é X. Cara, vamos calcular 20% do teu patrimônio hoje e vamos comprar uma pólice de seguro. Porque essa pólice de seguro de 20%, ela vai ajudar os seus herdeiros a acessar esse patrimônio. Porque ela não entra na sucessão. Não entra na sucessão, ela vai direto para os seus herdeiros, né? E aí, cara, você passa a ter um viés diferente no seguro. Né? Tem muita gente que fala, não vou comprar seguro que eu não quero deixar ninguém rico. Beleza. Mas e o patrimônio que você construiu? Não vai suceder? Tem que ter um destino. E se você não tiver isso, você não cede. Né? Não é o único veículo, não é a única ferramenta para isso acontecer. Existem várias outras para determinado patrimônio. Existem composições que ficam interessantes. E aí tu entendeu o papel do assessor de investimento? Porra. Fica tranquilo que depois a gente bate um papo. Cara, ainda falando sobre o assessor de investimento, existe uma quantidade brutal de produtos no mercado. Como é que eu faço como assessor para entender, eu preciso entender 100% desses produtos? Isso é uma característica de um bom profissional? Como é que eu percebo quem que é um bom profissional de quem não é um bom profissional? Em quem que eu posso confiar? Legal. Tem várias formas de responder essa pergunta, eu vou tentar caminhar por todas elas, né? Eu acho que, olhando sobre a ótica do profissional, o grande problema que o assessor vive hoje é a rotina. Ele precisa dividir o timesheet dele em conhecimento e dividir o timesheet dele em prospecção. Isso difere o bom profissional. Tá. O cara que ele consegue olhar o timesheet dele e separar o timesheet dele para conhecimento, para analisar mercado, para estudar sobre o mercado, e o timesheet dele para o relacional. Você perguntou, o assessor precisa conhecer tudo? Claro que não. Né? Sem dúvida nenhuma, não. O que ele precisa fazer? Ele precisa estar aberto a conversas, a leituras, a eventos para que ele, cada vez mais, ele avance e vá formando as suas próprias opiniões. É claro que eu estou falando muito do assessor enquanto indivíduo, mas esse indivíduo está dentro de um sistema, ele está dentro de uma empresa. E a empresa também tem profissionais que guiam esse profissional, né? Esse assessor de investimento. Né? Existem analistas, existem relatórios que são formados para que deem um norte para esse assessor de investimento. Isso é muito importante. Né? Só que, na minha opinião, o que é mais importante para esse assessor é entender o perfil do cliente e traduzir o perfil do cliente dentro do conhecimento dele de mercado financeiro. Por exemplo, você tem um perfil ultra arrojado e talvez você não queira estar diretamente na bolsa, porque você não tem tempo, não quer olhar, não quer ficar ansioso, o mercado caiu, o mercado subiu. Você quer delegar, né, essa gestão para um gestor. Poxa, se eu estou te atendendo, o que eu vou fazer? Cara, eu vou mergulhar em fundos de ação, vou buscar os melhores casos, buscar os melhores track records
e vou te fazer uma explanação de, poxa, olha, deixa eu te apresentar 5 opções aqui de acordo com a minha análise, de acordo com o meu entendimento. E qual é o meu entendimento? Poxa, eu peguei os maiores gestores do mercado, eu não analisei a melhor performance, mas eu analisei a melhor performance ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Poxa, eu peguei uma janela de 5 anos. Poxa, até peguei um aqui que tá melhor no último ano. Mas, poxa, na minha opinião, frente ao que eu vejo você, Marcelo, você tem um perfil de analisar uma janela um pouco mais longa. Então, nessa janela mais longa, tá aqui as melhores opções que eu peguei no mercado, né? Então, é muito mais uma tradução e uma percepção do teu perfil, trazer isso como dever de casa e te apresentar uma proposta de acordo com o que eu entendi. E aí você vai me devolver, não, tô ainda mais arrojado, quero pegar esse cara aqui que tá bombando no último ano, eu conheço ele, vamos conversar com ele, por aí vai. Eu sempre tive uma dificuldade de conseguir comparar os produtos, porque eles têm características diferentes. Quando você olha um determinado produto, você pega e fala assim, pô, esse produto aqui é um fundo que está com uma rentabilidade de tanto, ele investe nesses segmentos, etc. E aí você começa a ter que comparar um com o outro. Sim. E aí você vê que um tem imposto de renda, o outro não tem, um é assim, o outro é assado. Ou seja, é muito difícil ainda pro leigo olhar para essas opções e tentar extrair o que é melhor do que é pior. Você tem visto uma evolução em relação a isso? A essa melhoria de simplificar esse processo para a pessoa leiga entender? Vejo muitas empresas fazendo isso, vejo muitas ferramentas surgindo para comparar certos produtos. Mas, de novo, né, trazendo para o meu mundo, esse é um papel fundamental do assessor, né? E aí eu vou dar um exemplo disso. Quando eu comecei na carreira, era muito simples, né? Antes, o mote que o assessor de investimento tinha, um assessor da XP, um assessor do BTG, enfim, era oferta de produtos. Olha, você está no banco, eu vou te comparar a sua carteira e eu tenho tudo. Você vai ter acesso. Você vai ter acesso. E aí, quando eu comparava a tua carteira, era até desleal, porque eu tenho tudo. Você tem poucas opções. Cara, a chance de eu ganhar da sua carteira é enorme. Uhum. E aí, isso acabou, né? Isso vem acabando, né? Os bancos estão cada vez mais plataforma aberta, entenderam que eles precisam estar e por aí vai. Mas uma coisa que eu via muito era o banco, ele fazia uma contraproposta, né? Não, olha, você vai fazer essa carteira, me manda a sua carteira, manda a carteira que ele te propôs. E aí, quando o cliente me devolvia, eu falava muito pra gente comparar banana com banana, né? Se você olhar só a rentabilidade no final, você está olhando a foto, você não está olhando o filme. O que é o filme? O que eu dizia sobre o filme? O filme é a história que o fundo te conta. Você vai comparar um fundo de ação com um fundo de renda fixa? Não tem como. Você não vai olhar a volatilidade desse produto ao longo do tempo. Você não vai olhar a resistência dele em crises ao longo do tempo. Você não vai olhar se essa carteira está condizente ao teu perfil. E esse é o papel do assessor. Olhar e, de fato, te explicar. Olha, esse fundo aqui, ele tem essa característica. Esse produto aqui tem essa característica. Olhar por classe de ativos, Marcelo. Assim, essa é uma coisa que eu não via acontecer. Hoje eu já vejo muito. É muito mais comum, né? O cliente fala, não, olha, agora eu estou em renda fixa. Olha, agora eu estou direto na bolsa. Não, eu comprei uma debenture, né? O mercado de renda fixa no Brasil cresceu demais, né? Eu lembro que em 2018 eu fui fazer um workshop em Miami, eu vi um dado absurdo, né? O mercado de capitais nos Estados Unidos ele é mais líquido do que o mercado acionário. Ou seja, o mercado de dívida nos Estados Unidos ele é mais líquido. O que isso propicia? Propicia uma infinidade de oportunidade para cliente, né? Isso propicia, você que é empresário, propicia uma infinidade de oportunidade para o empresário tomar dívida. Então é um mercado muito mais agitado. E eu vi esse desenvolvimento no Brasil 2017, 2018, 2019, com vários produtos surgindo de dívida. O cliente passa a entender, né? O cliente passa a entender que renda fixa tem sim risco. É risco de crédito, é risco de liquidez, tem risco, né? Talvez o que seja menos arriscado é o tesouro, né? Porque é o Brasil, imprime dinheiro, né? Não tem nenhum interesse de dar calote, mas você vai descendo um pouco isso, você tem riscos. E o cliente passar
a tomar um pouco mais esse risco, entender um pouco mais o que é classe de ativo, né? E poder gozar de uma rentabilidade um pouco maior. Poder ter o benefício de uma rentabilidade um pouco maior com uma carteira diversificada. Eu gosto de dizer que o único almoço grátis no mercado financeiro é a diversificação, né? E o cliente passou a entender um pouco mais isso. É engraçado que quando você conversa com assessores experientes de investimento, que entendem de macroeconomia, microeconomia, ele consegue entender que em momentos como esse, por exemplo, historicamente o ouro multiplica muito seu valor. E é aí que eu acho que vem o grande diferencial, né? Do cara vai falar, diversifiquei, sua carteira ela vai perder de um lado, mas você vai ganhar do outro, né? Porque são alavancas opostas, né? Com certeza. E isso acontece em muitas situações, né? No mercado, né? Muita. E é onde o assessor ele precisa perceber e imprimir a sua inteligência, imprimir a sua habilidade ali, né? Eu acho que é interessante até a gente levar essa conversa, sair do campo cliente, do campo assessor, e levar essa conversa um pouco para o campo empreendedor, né? Eu vejo uma oportunidade, Marcelo, muito grande ainda no empreendedorismo dentro dessa profissão. E aí eu abro isso para 2 caminhos. Da assessoria. Eu abro isso para o caminho, né? E falei aqui, né? Talvez a maior assessoria de investimento não surgiu ainda pelo tamanho que o mercado vai atingir. Eu acho que existe uma oportunidade, sim, para o empreendedor que vai abrir um escritório, vai abrir uma empresa, né? Existem diferentes formas de você fazer isso, né? Existem muitos escritórios hoje que são enormes, estão se tornando Big Corp mesmo, e eu acho isso incrível, né? Isso porque quando eu abri Rio de Janeiro, dentro da Monte Bravo, né, a gente tinha um AUM muito menor do que a gente tem hoje, assim, infinitamente menor. Eu participei, né, de fato da J-Curve, né, talvez não da J-Curve, talvez vá surgir outras, mas eu vi uma J-Curve muito forte. Existem oportunidade de você abrir escritórios menores, de atender o cliente de uma forma diferente, de um pouco mais tailor-made. Só que existe uma oportunidade também do assessor de investimento encarar a sua carreira como um empreendedorismo. Eu acho que esse vai ser o grande shift do mercado. Porque a minha opinião é que o mercado formou poucos assessores. Por quê? É mesmo? A grande fonte de crescimento desse número foram profissionais que já estavam inseridos no mercado financeiro, que eram gerentes de banco. Não é gente nova. Existia um êxodo muito forte do banco, né, do gerente do banco para assessoria de investimento. Só que eu acredito que isso vai continuar acontecendo, talvez não na mesma velocidade. Eu acho que os bancos entenderam que trabalhar a retenção deles, diminuir o turnover deles é um caminho assim, imprescindível para eles continuarem crescendo, e eles já estão fazendo isso. Só que eu acredito que muita gente nova vai ser formada. E na minha opinião, essa galera nova que vai ser formada, ela vai entender que a profissão ela é um empreendedorismo. Ela vai ser empresária da própria carteira dela. E eu vejo isso acontecendo muito nos Estados Unidos. O cara ele vai se aposentar nos Estados Unidos, ele vende a carteira dele. Ele sucede a carteira dele. Que legal. Ele vende para o banco, ele vende para outras pessoas, né? É um ativo. É um ativo que eu tenho. Ele desenvolveu um ativo ao longo do tempo, né? Então eu acredito muito que existe um caminho muito forte de empreendedorismo dentro desse mercado. Eu acredito que não vai surgir muitos e muitos escritórios. Acho que há um movimento de consolidação muito forte, né, que vai acontecer ainda. Já aconteceu na pandemia, houveram alguns movimentos de consolidação, mas eu acredito que surgirão alguns escritórios ainda e que talvez esses escritórios vão imprimir um ritmo empreendedor dentro dos assessores que vai ser muito interessante acompanhar para os próximos 5, 10 anos. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que essa transformação ela vem dos players que já estão no jogo, ou você acha que vão surgir novas startups que vão se concentrar em formar o assessor, a dar essa visão de empreendedorismo que talvez ele não tenha ainda, mostrar oportunidades que ainda não existem? De onde que você acha que vai vir essa transformação? Se eu for te dar uma resposta de bate-pronto, surgiram novas, né? E por que eu acredito nisso? Eu acredito que o modus operandi criado pelos grandes escritórios, ele acabou sendo verificado, sendo testado e sendo aprovado.
né? Não dá para dizer que não fizeram um belíssimo trabalho de crescimento, de escala, de estrutura, né? Você mergulhar no escritório, você vai ficar, cara, vai ter de uma empresa isso aqui, né? Com áreas e, enfim, com tudo muito formulado. Só que isso faz com que esses escritórios também percam velocidade, né? Isso acontece. Né? Velocidade de transformação, né? Velocidade de crescimento. Crescimento tem até muito mais velocidade, né? Tem muito mais gente, muito mais apoio, enfim, mas velocidade de transformação. Eu acredito que existe uma avenida de oportunidade muito, muito grande ainda de crescimento para esse tipo de negócio, mas eu acredito que surgirão novas avenidas de oportunidade para negócios que surgirão novos, né? Assim, de novos negócios, né? Por exemplo, o B2B. Uhum. Por exemplo, de fato, você está próximo do teu cliente de alguma forma, né? Isso você não vê tanto acontecer dentro do mercado já existente. Quando você olha para CPF e CNPJ, eu imagino que primeiro você construa uma relação com a pessoa para depois falar, puta, já que você está investindo aqui, sua empresa, como é que tá, etc. Como é que você olha esses dois universos? O que é mais importante? É o CNPJ? É o CPF? E qual estratégia que se utiliza para você poder acessar esses dois universos? A tua pergunta é muito boa. Eu não acredito fielmente que primeiro vem CPF e depois vem CNPJ. Legal. Porque no final do dia, vamos lá, você é empresário, você tem tua empresa. O que tira teu sono? 10% a mais, 10 pontos percentuais a mais no CDI ou o teu negócio? Meu negócio. Então, o que vem primeiro para você é o CNPJ. E essa é uma das grandes transformações que eu vejo do que a gente estava falando dentro do mercado de assessoria. Você vê privates e corporates dentro de banco. Você numa empresa menor, você não tem acesso a isso. Você vai ter acesso aos produtos de default. Os grandes bancos americanos que saíram do Brasil acabaram deixando profissionais incríveis de mercado de capitais, de mercado corporate no Brasil. E esses profissionais acabaram abrindo suas boutiques, né, de mercado de capitais, de corporate, que vem dando acesso muito interessante para empresas menores. E o que os escritórios de agentes autônomos já estão fazendo e precisam fazer cada vez mais? Unir forças. Para de fato, para chegar nesse jovem empreendedor, esse cara que tem uma cabeça diferente de um empresário mais antigo, que talvez nem precise tanto, né, não está na jornada inicial, já está numa jornada mais avançada, que ele precisa de ajuda. Esse jovem, ele precisa de ajuda. Esse cara que está começando o empreendedorismo, ele precisa de ajuda. Então, na minha percepção, se eu resolvo o teu problema na empresa, Marcelo, eu acesso o teu patrimônio de uma forma muito mais simples. E não sei qual é o teu problema dentro da empresa. Às vezes, é uma expansão imobiliária que a gente precisa fazer um sales leaseback. Daqui a pouco é uma dívida no mercado de capitais. Cara, daqui a pouco é um acesso a um private equity. Daqui a pouco é uma apresentação, né, um shake hands de algum cliente. Né? Daqui a pouco, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode ajudar o empreendedor e que, ao passo que eu ajudo o empreendedor a acessar o patrimônio dele, é muito simples. Né, você já confiou em mim, né? Eu acredito que existem vários produtos dentro do mercado financeiro que geram um lock-up com o cliente. Esse cliente, ele nunca mais vai te largar. Óbvio, contanto que você entregue um bom trabalho, um bom serviço, você não erre, né? Eu gosto de dizer que o assessor, ele é erro zero, né? Ele tem que trabalhar como erro zero, né? Claro que podem acontecer erros, mas ele tem que trabalhar como se fosse erro zero. Mas existem alguns produtos que geram um lock-up muito forte. E eu acho que olhar para a empresa, olhar para o CNPJ é um deles. É um deles, né? Porque como você está falando, você tem que acompanhar a vida dele para você ir gerando valor nos momentos que ele tem essa necessidade, né? O processo de financiamento de uma companhia, a gente está muito próximo do mundo de venture capital, e esse é o tradicional, mas eu digo para as pessoas assim, existem 1 milhão de outras opções de você financiar o seu negócio, né? E é importante você saber que Venture Capital é só uma ferramenta, mas existem muitas outras, né? E ter alguém que possa dar essa visão para essas pessoas é importante, porque elas não sabem onde busca essa informação e às vezes fica parado. Eu poderia estar duplicando o meu negócio no próximo ano e eu não faço porque eu não estou investindo, né? Claro. E eu vou além. Lembra que eu te falei que a grande disrupção que a XP promoveu foi a distribuição? Não foi somente, ou não foi só o mercado, muito entre aspas, né? A criação desse grande mercado, desse supermercado de produtos, foi a distribuição.
Imagina que esses fundos de venture capital, imagina que todas essas oportunidades, essas boutiques que eu te falei surgindo, de mercado de capitais, M&A, focarem em know-how, focarem em ser, cara, os melhores lugares para captação de recursos, para investimento em empresas, em capital intelectual, e os escritórios de investimento se preocuparem com a distribuição. Que foi exatamente isso que começou a acontecer há 10 anos atrás. Você chegava numa asset, existia um corpo comercial ali, que batia na tua porta, chegava aqui na tua empresa e te prospectava. Investe no meu fundo? O que a XP fez? Acabar com isso. Ninguém de uma asset te procura. Quem te procura é um escritório que vem com uma cartela de produtos. Imagina se os escritórios de investimento passarem a ser grandes detentores de deal flow. Imagina empresas de venture capital olharem para esses escritórios como a distribuição, o acesso ao cliente. Porque, de fato, é assim que acontece. Tem um valor brutal. Tem um valor brutal. Né? Eu acho que é um pouco dessa transformação que a gente está vivendo no mercado. Cara, deixa eu shiftar um pouco a conversa. Quero olhar para você. Como é que é o seu perfil de investimento? Como é que você cuida do seu patrimônio? Qual que é a sua filosofia? E qual que é a sua rotina de estudo, de decisão? Legal. Eu sou extremamente arrojado nos meus empreendimentos. Então eu acabo sendo um empreendedor arrojado. E quando eu olho para o meu patrimônio, eu gosto de ser mais conservador. Legal. Então eu sou arrojado na minha vida profissional e sou mais conservador nos meus investimentos. Ou seja, tudo que você fez de patrimônio você é conservador e o que você está apostando para o futuro você é mais arrojado. A gente é muito parecido. E eu sou... Cara, eu tenho uma rotina de estudo. Eu gosto de estar em movimento o tempo inteiro. Né? Eu gosto de ler o tempo inteiro. Nos últimos anos, cara, fiquei muito em livro. Né? Eu gosto de uma frase que fala que ler é como se você pudesse pegar o cérebro de outras pessoas emprestado, né? Lendo o teu livro, né? Eu peguei um pouco do teu cérebro emprestado. Verdade. Né? E só que nos últimos meses, assim, eu comecei a olhar para um pouco, abrir um pouco mais a minha mente, olhar um pouco mais de paper, olhar um pouco mais de cases. O G4 me ajudou muito nisso, inclusive, né? Olhar um pouco mais de case de Harvard Business Review, Harvard Business School. Eu leio um pouco mais esses anuários e tenho uma rotina de estudo de todo dia tá lendo alguma coisa nova, né? Ou pelo menos dando continuidade ao que eu estava lendo. Eu cansei um pouco de ler relatórios de mercado de investimento, mercado financeiro, né? Eles costumam dar opiniões que muitas vezes não são certeiras. Pois é. Né? Então eu gosto de ler de tempos em tempos o que está acontecendo na macroeconomia e formular minha própria opinião. E essa opinião ela acaba sendo muito formulada nas rodas de amigos que eu participo. Né? Eu pego um pouco a opinião de cada um, o que cada um escutou, né? Enfim, a gente acaba tendo um network super avantajado que consegue nos permitir ter acesso a conversas que, enfim, acaba você não conseguindo ler e eu acabo formulando a minha própria opinião para onde a economia vai, né? E isso foi um pouco de maturidade também, né? Eu, quando comecei na profissão, eu achava que eu tinha que acertar a asa da mosca. E eu percebi que eu vou fazer isso pouquíssimas vezes na minha vida. Mas o que eu tenho que fazer muitas vezes é acertar a direção dela. Então a asa da mosca, quanto que o PIB vai crescer esse ano, eu não preciso acertar. Eu preciso acertar só que, cara, vai crescer. Eu não preciso acertar que a gente vai ter deflação em novembro, mas que a gente vai arrefecer um pouco a inflação no ano. Então é um pouco da minha filosofia. Sensacional. Não sei se você pode falar, o que você está imaginando de próximos passos? Vai tirar um tempo, vai dar uma descansada, vai fazer o sabático como todo mundo faz? O que você está imaginando de próximos passos aí para você? Eu já tô nesse período sabático, né? E foi muito importante esse período. Foi uma jornada incrível. Eu aprendi demais e foi exatamente o que eu esperava, né? Em 2017, quando eu estava nos Estados Unidos e ouvi sobre esse mercado, eu tomei uma decisão ali, que eu não abriria sozinho. E foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida, né? Porque a minha analogia que eu fiz na cabeça foi que existia uma onda vindo. E eu acreditava muito na minha capacidade de remar e dropar essa onda.
Só que existia uma possibilidade enorme de eu tomar um caixote, né? No Rio chama caixote, não sei como é que fala aqui. Aqui também. De tomar ali uma vaca. Tomar uma vala, E aí eu tomei a decisão de não abrir sozinho. E abri com o Monte Bravo, e foi uma jornada assim, incrível de desenvolvimento. Pude participar de um crescimento abrupto e, sobretudo, eu pude aprender. Né? E isso me prepara para os próximos passos que eu penso na minha vida. Né? Não sei exatamente o que vai ser. Eu gosto de uma frase que fala que o hábito do cachimbo faz a boca torta. Né? Então, eu pude ver que o playbook comercial que eu adquiri, né, que eu aprendi junto com pessoas incríveis que participaram da minha jornada, ele é um playbook que pode ser usado em diversas áreas, né? E é um pouco do que eu estou pensando. Eu acho que existe muita oportunidade de educação, acho que existe muita oportunidade de investimento, acho que existe muita oportunidade em seguros, eu acho que existe muita oportunidade para o vendedor, né, para a área comercial. Então é um pouco do que eu estou pensando. Eu tenho um amigo, um conhecido, Silvio Barros, empreendedor, que ele fundou o Web Motors. Legal. Aí ele vendeu. Aí ele abriu o iCarros. Vendeu. Aí ele abriu um outro negócio exatamente igual. Vendeu. Ele já tá no quarto, no mesmo segmento, cara. Deve ser mais de 20 anos empreendendo exatamente na mesma coisa. E eu gosto disso porque, cara, você imagina o nível de especialização que a pessoa tem empreendendo no mesmo segmento, tempos diferentes, né, cara? Muda muito. Então, pô, é um nível de profundidade que você acaba construindo, né? Que é o que você tem. Você chegou aqui e você fala, cara, vejo ainda muitas oportunidades, vejo muitas coisas, né? Aparece. Essas oportunidades brilham nos seus olhos, né? É isso. E acaba aparecendo mesmo, né? Acaba realmente surgindo muita oportunidade. Eu acredito muito nesse mercado. Acredito muito no profissional. E é um pouco do que eu tô pensando, cara. Assim, tô querendo tirar um tempo livre, ficar com um pouco a cabeça fresca. Eu digo que nos últimos 5 anos, né, equivale a 15, né, tudo que a gente fez realmente foi muito trabalho duro, foi um dos pilares que eu aprendi, né, com todos os sócios que eu tive, cara, tive que trabalhar muito duro, tive que realmente arregaçar a manga e ir pra dentro, pude cultivar muito a minha humildade também, porque eu trabalhei com pessoas, liderei muitas pessoas que eram muito melhor do que eu, né? Lembro que a primeira pessoa que eu contratei, enfim, tinha mais tempo de CFP do que eu tinha de mercado, e pude aprender demais com ela, né? E pude, de fato, testar a minha habilidade de liderança. Né? O líder não é aquele que sabe mais, mas o líder é aquele que consegue perceber que tem alguma coisa a agregar. Né? E principalmente tem alguma coisa a aprender, né? Então acho que foi uma das habilidades que eu aprendi e que me projeta para os próximos passos, né? Eu acho que habilidade comercial, um playbook comercial, habilidade de liderança, um conhecimento de mercado razoável é um pouco do que me prepara para os próximos passos da minha vida. Animal. Cara, queria te agradecer. Estamos tentando marcar isso faz tempo, né, cara? Aí. Que bom que deu certo. Vi esse projeto nascer, cara. Parabéns. Valeu. Parabéns. Acompanho demais esse projeto aqui e tô na primeira fila aqui batendo palma. Pô, obrigado, cara. Demais. Muito feliz de ter você aqui. Vou colocar seu contato aqui pro pessoal te seguir e te acompanhar. Fechado. Valeu. Tamo junto. Você que ficou até o final, não esquece de deixar o seu like, de deixar seu comentário e dos nossos patrocinadores. O Rafa veio do G4, foi assim que eu conheci ele. Tá lá, tá no G4 Club, inclusive, né? Sim. Fez um monte de amigo lá, são mais de 150 pessoas e eu vejo que eles criaram um network absurdo e isso traz um valor brutal para você, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então vai conhecer o G4. Sempre que você tiver cursos digitais, você vai ter um desconto do Excepcionais. Só colocar o cupom Excepcionais no final. G4 Educação. Não esquece do espaço Volpe, onde você consegue cuidar da sua saúde. Fala que também veio do Excepcionais, que tem condição especial. E a V4Company.com, que é a agência de marketing digital. O negócio deles é vender o seu negócio. Entra lá, fala que você veio do Excepcionais, que você vai ter uma surpresa. Um beijo para você e até a próxima semana.